Boa noite, família. Família Seave, olha aí, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Para você que não estava aqui no ano passado ou em algum outro domingo, eu sou Anderson, para os íntimos eu sou Dudu. Então, você pode me chamar de Dudu. Chegar lá na minha família, perguntar por Anderson, é capaz de você não me achar. Tenho um enorme prazer de estar aqui novamente, né? E interessante que ano passado, no aniversário de 14 anos, estava aqui. E me acompanhava um jovem chamado Arthur, lá da igreja. E eu falei, Arthur, você vai ver eu pregar sobre a igreja de Laodiceia no aniversário de uma lá da igreja que a gente vai pregar. Aí ele, você é doido. Eu falei, ok, a gente é doido. E a gente veio aqui e pregou, né? E eu falei assim, você vai ver só, eles vão chamar de novo, porque eles me amam. E hoje eu tive o prazer de encontrar com ele, antes de vir para cá, passei lá, deixar a esposa e filho, tiveram que estar lá hoje no Porto Novo, lá na nossa igreja. Falei, Arthur, estou voltando para lá, devia para quê? Nossa, não é que eles te chamaram mesmo? Eu falei, eu sei, a graça de Deus ela é enorme e eles me amam, é uma igreja muito amorosa. Mas, de fato, é um enorme prazer estar aqui novamente. E uma coisa que o jovem Arthur disse para mim hoje, antes de vir para cá, falou assim, mas já se passou um ano? Eu falei, Arthur, eu não entendo porque a gente é ansioso, porque o tempo passa rápido demais. Como é que a gente consegue ainda assim ser ansioso? Quando a gente pisca e o tempo passa, não é mesmo? E realmente é motivo de grande alegria estarmos aqui e participar dessa alegria com os irmãos desse mês comemorativo, esse mês que já se finda. Mas tudo que fica na mente da celebração, dos desafios, da forma como é que a gente lembra o que o Senhor tem feito, vai impulsionando a gente para um futuro que o Senhor aguarda a gente. A gente canta essa música, né? Incomparáveis, são suas promessas para mim. Mas dá vontade de cantar aqui, depois vocês adaptam aí se vocês quiserem. Incomparáveis são suas promessas para nós. Para nós. Deus tem promessas para essa igreja. E promessa de Deus e realidade é sinônimo. Pode não ser na língua portuguesa, mas no mundo espiritual é. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Quem quebra a promessa, quem fala por falar, quem fala por pensar, sou eu e você. De repente não você. Você não, você é uma pessoa muito boa. Mas eu cometo muito desses erros. Eu faço alguns votos, eu prometo algumas coisas, mas quando eu percebo, eu estou falhando. Tenho que cansar de pedir desculpa. Mas tem alguém que nunca pede desculpa porque nunca falha. É Deus. Ainda assim, entregou o que tinha de melhor por nós, Jesus Cristo. E Ele é o nosso Rei, Ele está nesse lugar e Ele recebe toda a honra e toda a glória de tudo que a gente for fazer e de tudo que a gente tem feito aqui até agora. Por isso que é tão vibrante, tão emocionante cantar para Ele, ler sobre Ele e que o nosso coração esteja totalmente conectado a tudo que Ele tem para ainda falar e fazer nessa noite aqui, nesse lugar. Maturidade. Vocês foram ousados em trazer essa temática central para essa oportunidade de 15 anos, debutando, né, como o pastorzão falou comigo. Muita gente acha que maturidade vem com o tempo. Uma coisa, na minha breve história, só tenho 40 anos, e estou longe de ter aqui a experiência de muitos que estão aqui presentes. De repente, até pessoas mais novas, mas que têm mais experiências do que eu, em muitas coisas. Mas eu tenho aprendido que tempo não significa maturidade. Tem um bocado de gente com um bocado de vivência, sem maturidade nenhuma. Tem um bocado de família que existe há bastante tempo e não tem maturidade no convívio. Mas uma coisa também eu sei, e eu tenho visto, que não existe maturidade sem tempo. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender com os anos, com os dias que já estão contados na mão do Senhor. A gente precisa aprender. Quero trazer para a nossa reflexão hoje, compartilhando com vocês, o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 11. Quero falar com vocês, refletir sobre ver e experimentar a graça de Deus. O que isso tem a ver com maturidade? É justamente maturidade para ver e experimentar a graça de Deus. Como eu já disse,
Tempo não significa maturidade. Mas é impossível ter maturidade sem o tempo. Pode ser que você não fale isso, mas eu ouço geralmente, há 10 anos atrás era mais fácil ser igreja. Sei lá, hoje tem muita coisa, tem transmissão, tem internet, essas coisas assim. Só que há 10 anos atrás eu ouvi o seguinte, há 10 anos atrás era mais fácil ser igreja. Se a gente for voltando, a gente vai parar lá em Jerusalém. É ou não é? A primeira igreja. A gente vai parar lá. Porque, pelo menos, nos meus poucos anos de existência aí, eu sempre ouvi que era mais fácil ser igreja há tantos anos atrás. Eu nunca ouvi ninguém dizendo, está mais fácil ser igreja hoje. Não, sempre ouço que está mais complicado. Então, pode ser que, para a gente, ninguém teve mais facilidade em ser igreja do que aqueles cristãos que estavam lá na Judéia, mais especificamente em Jerusalém. Aquela igreja que começa fervorosa, experimenta aquele ato ali do Pentecostes, vê tanta coisa sendo inaugurada, vendo tanta coisa nova acontecendo. Aquele momento devia estar sendo fácil. Porque antes dele não tiveram outros. Não com essa nomenclatura. Não com o Senhor Jesus como rei. Mas, quando a gente pega o livro de Atos e começa a destrinchar a história lá do início da igreja, aqueles nossos amados irmãos e irmãs, que começaram esse ajuntamento, obedeceram ao Senhor Jesus dizendo, quando ele falou, não saiam de Jerusalém, até descer sobre vocês o Espírito que está por vir. Eu derramarei sobre vocês. Aí começa todo aquele movimento, e pode ser que eu e você fiquemos pensando assim, era mais fácil. Pensar, era mais fácil. Quero trazer só 2 exemplos, antes de nós fazermos a nossa leitura. Antes do advento, que aconteceu na festa de Pentecostes, tinha um buraco para ser preenchido lá entre os apóstolos. Judas havia traído Jesus e se matou. Enfim, tinha um buraco a ser preenchido. E os apóstolos falam, a gente tem que preencher esse lugar. E eles fazem lá uma reunião, e eles tiram o quê? Eles oram ao Senhor, o Senhor revela a eles? Não, eles tiram a sorte. Tiram a sorte. Ok, para com esse exemplo aí. Acontece o Pentecostes, vem algumas experiências, pouco tempo depois começa a dar alguns problemas, distribuição de cesta básica, assistência aos mais necessitados. E os apóstolos falam o seguinte, olha, a gente não pode deixar o ministério da oração e da palavra para fazer esse serviço. Vamos escolher homens com tal requisito para fazer isso. E como é que é feita a escolha? Na sorte? Não. Porque agora eles já têm o Espírito Santo. O que eles fazem? Eles oram. Eles começam a perceber que as coisas estão diferentes. Os desafios pararam? Os desafios não pararam. Porque até então estava tudo muito ali em Jerusalém. Estava tudo entre os judeus. Inclusive tinham judeus de outras partes que vieram para a festa de Pentecostes e ficaram na casa de parentes lá e continuaram. Não queriam sair daquele ambiente e tudo mais. Mesmo com esses problemas. Aí estou querendo apresentar para você que não está fácil para ninguém, não era fácil também não. Não foi fácil nesses 15 anos de família Seave, não vai ser até o 16º ano. Que aqui a gente está como agência do Senhor, do Reino de Deus, é isso mesmo. A gente trava batalhas a todo dia. Mas voltando lá na nossa experiência do texto, daqui a pouco a gente vai ler, mas para fortalecer esse nosso argumento, acontece uma coisa. Um dos que foram eleitos diáconos, Estevão, ele não fica só na diaconia, não fica só na servidão. O cara é evangelista. Meu irmão, o cara era a matraca do Senhor. Saiu falando, saiu pregando, não só ele e outros. Saiu falando, acabou falando demais. Na nossa visão, porque ele estava só cumprindo o id dele. E por isso ele acabou morto. Primeiro mártir da nossa história. Com isso, o que estava tudo muito bom, surfando no pudim. Aí, meu filho, quem estava um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais com medo, ou que estava ali na casa de parente, falou, está na hora de ir embora. Isso aí. Em Jerusalém ficam poucos discípulos, entre eles os apóstolos. E esse pessoal vai se espalhando, principalmente para as regiões ali, do entorno, Samaria, Galiléia. E acontece que o pessoal vai se espalhando, mas eles não vão só fugindo, não. Eles vão fugindo, mas vão falando.
Interessante. Eles vão falando. E acontece que lá em Samaria, entre os samaritanos, as pessoas começam a se converter. Olha aí. E a igreja fica sabendo disso lá em Jerusalém, que é samaritanos se convertendo. Calma aí. Mas está se convertendo, mas sem o espírito, né? Não, calma aí, vamos investigar isso. Eles mandam o que eles têm de melhor. Pedro e João vão para lá. Pedro e João. Eles mandam a nata dos apóstolos. Os mais íntimos de Jesus. Pedro e João chegam lá em Samaria e vão fazer uma investigação e eles observam o mover de Deus e falam, realmente, nós vamos impondo as mãos das pessoas e o Espírito Santo vai descendo sobre elas e elas vão manifestando cada coisa que a gente presenciou lá também em Jerusalém. O Senhor está fazendo aqui, então ok. Deus está fazendo, que maravilha. Eles se alegram. Eles começam a perceber que não era para ficar só ali em Jerusalém. Que Deus estava trabalhando, estava expandindo. Até aí tudo bem. Mas só que os desafios não pararam. E aqueles que iam fugindo, voltando para as suas casas, começam a continuar falando, falar mais longe. Não para só em Maria. Em Samaria, não para só em Samaria. Eles vão falando. E isso começa a fugir da Judéia, de Samaria e da Galileia. Sai da então conhecida Terra Santa e vai para o estrangeiro. Mas antes de ir para o estrangeiro, para a coisa não ficar tão difícil, Pedro tem uma experiência. E é levado lá à casa de Cornélio, um gentio. E ele percebe também que algo aconteceu naquela família e Deus veio também e derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Eu quero que você entenda que estava tudo muito maneiro ali em Jerusalém. Mas Deus começou a alfinetar algumas coisas e começou a mexer a história. Fala, não é para vocês ficarem sentadinhos, só cantando, curtindo essa vibe de vocês. Eu não chamei vocês para isso, não. Se movimenta. E eles foram se movimentando. Só que, ao contrário do que parece, Jesus não deixou um script para a gente. Não. Ele não deixou um questionário tipo telemarketing, quando te perguntarem, você tem resposta. Quando a vida te apresentar uma demanda, uma pergunta, você tem resposta. Porque, inclusive, a gente acha que com a maturidade vem todas as respostas. Ou, pelo menos, a maioria das respostas. E eu tenho percebido que, com a maturidade, a gente vai aprendendo a lidar com a falta de resposta. A gente vai aprendendo a ficar em paz com a falta de resposta. É claro, algumas respostas chegam. Mas você pode perguntar aos mais velhos se eles têm todas as respostas que a vida foi apresentando ao longo de toda a sua existência. Não. O que a gente vai fazendo, na verdade, é aprendendo a lidar com a falta de resposta. Jesus não deixou um script para a gente seguir. O que Jesus deixou foi uma direção para seguir e o combustível suficiente chamado Espírito Santo. Por isso que se você veio aqui pegar uma receita de bolo hoje, porque você está triste, porque você está perdido, não tem receita de bolo. Se você está esperando algo acontecer na sua vida, não, eu estou esperando eu deixar isso aqui para seguir Jesus. Não, na verdade, eu percebo que todo mundo lá na igreja anda dessa forma, fala dessa forma. Eu estou esperando chegar nesse nível para falar que eu sou discípulo de Jesus. Não existe isso. O que existe é uma direção em que você coloca Jesus como seu Senhor e segue, mas não segue com as suas próprias forças. Segue pelo Espírito Santo, porque sem Ele você segue para todas as outras direções. Por isso que é necessário nós tomarmos decisões. Diante dos desafios que aparecem para a gente individualmente, precisamos tomar decisões. Diante dos desafios que aparecem para a gente como comunidade cristã, sendo desafiada a cada dia, nós precisamos tomar decisões. E a primeira decisão é continuar caminhando. Vocês têm aqui um grito de guerra, não tem? Eu esqueci, mas sempre quando eu venho aqui, eu vi, eita, dá vontade de falar junto, mas eu não sei. Mas não pode parar. Parar não é uma escolha para a gente. Não é. É claro que, como pessoas, como família, de vez em quando a gente precisa sentar, a gente precisa avaliar. Mas isso não significa parar. Significa avaliar para continuar, para prosseguir. Diante disso, eu quero ler com vocês esses poucos versículos. E a gente vai entender o seguinte. O que parecia já perceberam que não estava fácil lá para a igreja de Jerusalém, para aqueles primeiros cristãos. Não estava fácil. Eles não tinham as cartas paulinas para orientar. Eles não tinham exemplos anteriores. Para eles tudo é novo.
tanto a parte boa quanto os desafios. É tudo novo. O que a gente vai fazer? Mas eles perceberam que Deus continuava fazendo, Deus continuava fazendo, Deus continuava fazendo. Não era por causa da estratégia deles, não. Deus continuava fazendo. E eles que tinham que perceber que Deus estava fazendo, porque senão eles dariam mole. Tem muita gente hoje que não está vendo o que Deus está fazendo. Por quê? Porque está dando mole. Está tentando pegar um modelo, está tentando pegar um roteiro, seguir. Como se o Espírito Santo coubesse numa caixinha, coubesse num script. Não. Tem muita gente não percebendo, não vendo e não experimentando a graça de Deus, porque quer colocar Deus em um modelo. E a todo momento, o que Deus está apresentando é que ninguém pode modelar Ele. E não foi diferente aqui para aqueles nossos primeiros irmãos e irmãs. E diz assim, a partir do versículo 19 do capítulo 11, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Preste atenção. Eles anunciavam, mas não anunciavam a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que já eram de Chipre e de Cirene, ou seja, eles não eram de Jerusalém, não eram da Judéia, da Galiléia. Então, voltando aqui, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A gente olha para isso aqui, a gente tem um testemunho tremendo do que estava acontecendo em Antioquia e depois o que veio a ser essa igreja de Antioquia. Mas eu quero justamente pensar nesse desafio, nesse novo desafio, para aquela igreja que se encontrava em Jerusalém. Eles antes achavam que estava tudo certo ali, mas Deus mostrou que era para expandir para Samaria. Ah, então tá bom, Samaria aqui do lado. João e Pedro foram lá e viram que estava tudo bem, realmente acontecia como aconteceu com eles. Mas não é o suficiente. Deus quer falar com os gentios. Pedro vai até a casa de Cornélio e presencia o que presenciou. Só para vocês verem que não era fácil, você imagina Pedro, o apóstolo comissionado por Jesus, tendo que se explicar diante da igreja? Está em Atos. Inclusive o título que a gente coloca lá, Pedro se explica à igreja. Pedro teve que chegar diante da igreja e se explicar por que entrou na casa de Cornélio, por que pregou para o Cornélio e sua família e o que aconteceu lá. Era algo muito novo. Eu imagino o burburinho que estava, né? Como assim? Como é que Pedro entra na casa de um gentio? Está assim? Está se perdendo já dessa forma? É uma coisa nova, não pode, tal. Os desafios eram grandes. Mas agora eles ficam sabendo que a coisa foi muito além. Foi para níveis internacionais. Só para você perceber, Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano naquela região. Perdia apenas para Roma, Alexandria. Antioquia era riquíssima. É muito, muito rica. Cultura top. Tinha espaço para Jogos Olímpicos daquela época, não o que está acontecendo hoje. Tinha uma cultura, tinham teatros, rua de mármore. Tinha uma vida noturna. Pense que naquela época não havia eletricidade. Para você bancar uma vida noturna, você tem que ter o suficiente para manter aquelas lanternas a óleo acesas. Então era uma cidade que cheirava a muvuca, mas ao mesmo tempo a lascívia, a tudo que você pode pensar de noitada. Imagina uma noitada naquela época, permeada à religião, porque tudo era permeado à religião, tudo tinha desculpa da religião. Não, isso aqui eu estou fazendo por causa do Deus tal, por causa do Deus tal.
É nessa cidade que começa a ser anunciado aos gregos, ou seja, aos gentios. Isso fora da Terra Santa, fora da Judéia, fora da Samaria, fora da Galiléia. Então é um motivo de preocupação para aqueles cristãos, para aquela igreja que está lá em Jerusalém. Calma aí, a gente não está preparado para isso não. Aqui já aconteceu algo diferente, mas está acontecendo algo muito diferente lá. E eles decidem enviar Barnabé. Barnabé, na verdade, é o apelido desse homem. O nome desse homem é José. O nome dele é José. E ele é natural de Chipre, ou seja, ele não nasceu ali em Jerusalém, ele é lá de Chipre, da ilha de Chipre. E ele lida bem com estrangeiros. Mas só para você perceber o poder que tem da vida desse homem usado por Deus aqui nesse momento, Barnabé significa filho do encorajamento. É um apelido que deram para ele. Imagina, pastorzão, chegar assim, você agora é Barnabé, filho do encorajamento. Você é o top. Se tem um vídeo que vai fazer do YouTube de encorajamento, tem que ser teu. Né? Como encorajar alguém? Barnabé era uma referência do encorajamento. Encorajamento era necessário. Agora, olha só. Você manda alguém que é uma pessoa que encoraja, que consola, que impulsiona a ir para frente, para fiscalizar? É para fiscalizar? Não. Primeiro, já tinha acontecido de algo diferente em Samaria e mandaram João e Pedro lá. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para a primeira coisa. A gente precisa aprender com a nossa história. A gente precisa aprender com a nossa história. E aprender que Deus continua trabalhando. Quando eles mandam Barnabé, não é a primeira experiência deles de algo diferente. Não é a primeira experiência. Eles sabem que há algo diferente do que eles estão acostumados a estar acontecendo. É um novo desafio para eles. Eles têm o zelo de manter os ensinamentos de Jesus. Como fazer isso? E eles mandam esse homem. Ah, mas eles podiam ter mandado algum apóstolo. Não, eu entendo o seguinte, eles não mandaram um fiscal. Eles mandaram alguém para encorajar. Olha, está acontecendo algo diferente lá, então a gente vai mandar o nosso melhor encorajador, Barnabé. Barnabé é aquele que abraça. Barnabé é aquele que não estava com medo de Saulo. Enquanto todo mundo estava com medo de Saulo, ele chegou lá e falou, Saulo, vem cá. E ele, inclusive, não só abraçou Saulo, como ele arriscou a reputação dele e falou o seguinte, os apóstolos estão escondidos. Eu vou levar vocês até ele. Imagina, batendo na porta. Pedro, abre aqui. Aí Pedro, imagina Pedro falando, essa é uma imaginação, né? Estou sabendo que Saulo está aí fora, mas está comigo, Barnabé. Ah, não, para Saulo não abro, mas para Barnabé eu abro. Imagina. Ele apresenta Saulo aos apóstolos. Ele abraça. Depois Saulo vai para longe, porque tentaram matar ele lá em Jerusalém. Os outros que perceberam que ele virou a casaca. Mas entenda que eles mandaram alguém que sabe abraçar, que sabe encorajar. Eles não estão mais preocupados se algo diferente está acontecendo, se vão perder a mão. Eles aprenderam que está fora do controle deles. Eles estão entendendo que eles não têm base suficiente para saber o que está acontecendo. Mas eles têm base suficiente para saber que Deus está agindo. Na tua vida, você pode estar procurando base suficiente para entender o que está acontecendo. Pode ser que você não vai achar. Eu quero encorajar você nesse dia, nessa noite, mais especificamente, a parar de buscar base suficiente para entender o que está acontecendo. E sim, base suficiente para saber que Deus está agindo. Precisamos aprender com as nossas experiências e dizer, eu não tenho controle sobre isso, mas eu sei que Deus está agindo. Não sei o que vai dar nisso aí, mas o Deus que agiu em tal situação na minha vida, em tal situação, continua agindo. Eu vou tomar os meus cuidados, mas Deus continua agindo. Eu não consigo traduzir isso que estou passando, mas Deus continua agindo. Essa família chega a 15 anos de existência, e se vocês acham que tem base suficiente para entender o que Deus vai fazer só no próximo mês, ou daqui a um ano, olha, não está sendo pregado Bíblia aqui, mas como eu confio que aqui está sendo pregado Bíblia, vocês têm base suficiente para saber que no dia de amanhã, na noite de hoje ainda podem aparecer desafios que vocês não entendam.
Acho que vocês têm base suficiente nesses 15 anos para dizer, olha, a gente sabe que nos desafios que apareceram, Deus esteve com a gente. E esse mesmo Deus vai continuar. Amém. Glória a Deus. Ele continua trabalhando. Aqueles irmãos perceberam isso e mandaram o Barnabé para lá. E Barnabé, assim, eu sou apaixonado pela história desse homem. Esse homem não tem muito da sua história contada aqui. Eu, se eu pudesse, colocaria o nome do meu filho de Barnabé. Minha esposa não quis. Acabou chamando Pedro. Mas é outro também que eu sou apaixonado pela história dele. Não por ele, mas pelo que Deus fez na vida dele, né? Porque Pedro era um vacilão. Mas Deus usa os vacilões. Eu sou um vacilão e Deus me usa também. Para a glória dele. Mas, enfim, Barnabé, eu, assim, desde bem novo, eu prego, eu falo sobre Barnabé, porque se você vai falar de Paulo, você tem as cartas paulinas. Você tem aquele Paulo escritor, Paulo pastor, Paulo missionário. Quem fala de quem abraçou Paulo? Quem escreveu o primeiro, segundo os historiadores, quem escreveu o primeiro evangelho é o evangelho de Marcos. Mas você acha que é Marcos? Que Marcos é esse? É João Marcos. Temos base suficiente para definir que quem escreveu o primeiro evangelho que nós temos na nossa Bíblia foi João Marcos. Mas você sabe quem foi João Marcos? Primo de Barnabé. Foi o primo de Barnabé que vacilou e Saulo falou o seguinte, ele não vai mais comigo. Ele vacilou, ele deixou a gente, ele abandonou a gente, ele não vai mais comigo. Barnabé falou o seguinte, olha Paulo, ele vai com a gente sim. Não, não vai não. Então tá bom, Barnabé. Escolhe alguém para ir contigo, porque eu vou abraçar João Marcos. Barnabé é o cara que está acostumado a abraçar a gente vacilona. Dar uma segunda chance, encorajar a mudança. Ele não escreveu nenhum livro, mas ele abraçou um cara que escreveu todas as cartas paulinas. Inclusive, todas essas cartas paulinas foram feitas antes dos evangelhos. Ele é um cara que abraçou o cara que escreveu o evangelho de Marcos, no qual Lucas e Mateus se basearam. Olha o alcance de um encorajador. Olha o alcance. A gente está muito ligado à biografia. Se o nome é muito citado, a gente dá importância. Não, a gente tem que dar importância nas entrelinhas da ação de Deus na vida daquelas pessoas que são quase anônimas. Pode ser que você ache que na sua vida você não saia muito nos roteiros, o seu nome não é muito assinado nas coisas, o pastor não te dá oportunidade suficiente que na frente você tem tanta coisa para falar, meu querido, minha querida, Deus quer te usar onde você está. Onde você está, com o que você tem. E você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Pode ser que seu nome não saia, mas você nem imagina quem você pode alcançar, e essa pessoa alcançar, e a outra pessoa alcançar. O que a gente tem que fazer é continuar vivendo para a glória de Deus, sendo encorajadores. Aquela igreja envia um encorajador para aquele lugar. E eu quero chamar a atenção para o versículo 23. Lê novamente com você o versículo 23. A primeira parte do versículo 23 diz assim, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Primeira parte. Deixa eu perguntar para você. Está escrito aí, quando Barnabé chegou lá, viu que o modelo de culto daquele pessoal estava igualzinho de Jerusalém. É isso que está escrito aí? Tá, ótimo. Então vocês estão prestando atenção. Está escrito aí que quando Barnabé chegou lá, eles elegeram Barnabé como pastor daquela igreja local e Barnabé ficou muito feliz. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Quando ele... Por favor. O que Barnabé viu? E qual foi o resultado disso? Quando a gente vê a graça de Deus, o resultado é alegria. Pode ser que o momento que você esteja passando seja um momento difícil. Porque alegria não é um estado. Me encontro alegre. É ter a alegria, agir com a alegria, dar valor à vida. Você pode estar de luto, mas ser uma pessoa alegre. Você pode não estar manifestando alegria. Pode não estar rindo, pode estar chorando. Quem, diante de uma situação de luto, de sofrimento, vai estar rindo. Mas ainda assim você pode dar valor à vida e ao que Deus te deu a oportunidade de ser e viver. Ser alegre.
Incrível, Paulo escrevendo, preso para quem estava solto. Alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Esse evangelho é doideira. Porque é o evangelho onde o preso escreve para quem está solto, falando assim, vocês estão tristes, cá de quê? Alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Tem muita gente que tem um sorriso na boca o tempo todo, uma piada para contar e vive triste. Vive com derrotismo na vida. Eu acho que é falta de ver a graça de Deus. Mais do que ver, de perceber a graça de Deus. Porque Barnabé podia chegar naquele lugar e falar o seguinte, olha, que tá uma bagunça aqui. Ei, ninguém está fazendo aquele modelo de culto que a gente tem lá. Ei, vai ter trabalho aqui, hein? Manda mais gente, escreve uma carta lá para Jerusalém. Não, ele chega naquele ambiente diferente, um ambiente desafiador. Ele chega e já vê a graça de Deus. Ele não vê a graça do Barnabé. Ele não vê o resultado da mão de homens. Ele vê a graça de Deus. Será que quem já conhece a família Seave há bastante tempo, de repente há muito tempo não vem aqui ou não participa com vocês das atividades, pode chegar nesse lugar e falar, olha, eu fui lá e estou vendo a graça de Deus lá. Ver a graça de Deus resulta em alegria, sorriso, contentamento em Deus. Está faltando um bocado de gente se alegrar, gente que resmunga, tem gente que se abala por qualquer coisa. Teve um lance aí na Olimpíada? Não vou dar... Essa água aqui é para mim, né? Muito obrigado. Deixa eu beber aqui. Então, bebo água aqui para ficar mais calmo. Tem que falar com cuidado, está sendo transmitido, né? Vai ficar registrado no aniversário da igreja, tá como é? Teve um lance que aconteceu na Olimpíada aí que eu fiquei sabendo. Mas estou sabendo porque tem rede social. Estou quase excluindo. Na verdade, estou quase excluindo minhas redes sociais, mas não faz isso não. Se você não quiser, não faça isso não. Mas tem gente que já pisou nas tamancas, fez um monte de coisa e que tal. A gente tem que ficar alerta, irmãos. A gente tem que ficar alerta. Porque quem espera coisa boa desse mundo não está servindo a Jesus, não. Tá? Tem coisa boa no mundo por causa da graça de Deus. Mas esperar coisa boa do mundo, tem coisa boa de Deus. Ele provém tudo que é amor, tudo que é bom. E tem uma galera aí que já está resmungando, já está desesperado, já está fazendo conta para o fim dos tempos. E está resmungando que não era assim. Não sei o que lá. Desliga a televisão então, não vê a Olimpíada não. Vai ler, aproveita esse tempo que você vai ver a Olimpíada, ajoelha, vai orar, vai ler a Bíblia. Faz isso aí. Não precisa ficar marcando para fazer motim, para fazer protesto, não. Nosso protesto é com o joelho no chão. Se eles têm o poder da mídia, nós temos o poder de quem manda em tudo. É Deus. Gente, tem mais poder aqui do que naquilo lá que bilhões de pessoas viram. Tem mais poder naquela irmãzinha, naquela reunião que geralmente são 2 irmãs, 3 irmãs, porque os homens aí, ficou difícil em reunião de oração, em qualquer igreja. Mas vão, aqui é diferente, né? Mas sempre tem aquelas 3 irmãs que falam assim, não tem nada para fazer, vamos orar. É isso aí, então vamos orar. Amém pela vida das nossas irmãs. Há mais poder nisso do que nessa mídia que alcança bilhões, sabe por quê? Às vezes a gente esquece que a gente está diante do Todo-Poderoso. Barnabé não esqueceu disso não está falando isso aqui, mas eu sinto nesse homem, sabe por quê? Porque ele chega diante de uma situação que ele não tem um controle, que ele não sabia o que encontrar, e ele vê a graça de Deus. E ele vê a graça de Deus e se alegra. É um desafio, mas ele se alegra. Ele não vê tudo pronto, mas ele se alegra. É gente diferente, mas ele se alegra. Está longe de casa, mas ele se alegra. Estava tudo muito bom lá em Jerusalém, não, mas ele está longe. Ele se alegra. É a graça de Deus. Os desafios que vão aparecer nos outros anos que nós vamos comemorar aqui nessa igreja, não são para entristecer, irmãos. As experiências que nós tivemos servem como base para a gente saber que Deus continua fazendo. E a gente precisa abrir o nosso coração para enxergar a graça de Deus, porque Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando na vida dessa igreja, na tua vida. Você que já desistiu, está naquela de não mudo mais não dá mais não. Ele continua trabalhando, só que Ele não arromba a porta de coração não, tá? Ele continua trabalhando, é só você deixar que Ele tem muito para fazer na sua vida. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui no versículo 23,
já começando a caminhar para o final, é o seguinte, a segunda parte. Depois do ficou muito alegre, diz assim: e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não é porque a graça de Deus está agindo que não vai ter trabalho. Tem muita gente confundindo reino de Deus, trabalho. Tem muita gente confundindo trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, com uma água de coco na mão e uma rede embaixo de uma palmeira, com alguém balançando se não tiver vento. Reino de Deus tem muito mais a ver aqui na terra com uma enxada, com uma pá, irmão. Se você está esperando moleza, se você acha que sua vida não está boa porque você está em muito movimento, porque não tem tranquilidade suficiente, pode ser que você esteja equivocado, pode ser que você esteja equivocada sobre o que é servir ao Senhor. Barnabé vê a graça de Deus, mas ele percebe também que aquelas pessoas precisam ser cuidadas. Então não é porque a gente vê a graça de Deus que não significa que a gente não precisa se colocar à disposição para trabalhar. Não é porque a gente vê a graça de Deus que a gente pergunta o seguinte: o que eu posso fazer para contribuir nesse lugar? E Barnabé chega e começa a exortar. Ele é pastor. Ele começa a exortar eles serem fiéis, a continuarem fiéis. Ele não chega lá ensinando um modelo de culto. Ele não chega lá ensinando como falar. Não, olha só, lá em Jerusalém a gente usa essa palavra. Não. Ele chega lá dizendo o seguinte: permaneçam fiéis ao Senhor Jesus. Entenda que para aquele pessoal ali, a ideia de Messias não tem tanto sentido. Era uma ideia um tanto judia. Os judeus sabiam o que era isso. Mas para aquele pessoal ali, os gentios, eles entendiam que eles estavam aceitando Jesus como Senhor. Imagina se Barnabé chega lá só: deixa eu explicar para vocês o que é o Messias. Quando vocês entenderem o que é Messias, aí sim eu posso chamar vocês de irmãos, de irmãs. Não, Barnabé continua falando: tá bom, é isso que vocês entenderam do Evangelho? Então vamos lá, vamos continuar, vamos ser fiéis. Jesus vai mudar a vida de vocês. Vamos junto, vamos caminhar. Ele se colocou à disposição. Então o que a gente aprende aqui é que, mesmo vendo a graça de Deus, a gente tem que entender que Deus convida a gente para trabalhar junto. Deus convida a gente para trabalhar na obra dele, e isso é uma oportunidade. Quem acha que com 15 anos já fizemos muito por esse bairro, começa a colocar numa planilha assim, né? Olha onde é que a gente já chegou, olha o lugar que a gente já conquistou, olha os likes que nós já estamos tendo com as nossas transmissões. Ah, meu querido, não faz essa análise não. Isso é importante para outras coisas, tá? Mas para o trabalho, para o Senhor, é o seguinte: Senhor, a energia que nós temos é para quê agora? Para que eu estou vivo? Por que eu não infartei ontem? Por que um carro não me atropelou e eu nem sei? Qual é o motivo da minha existência? Como é que eu posso te servir? Deus, estou com a camisa aqui, escrito: como posso ajudar? É assim que Barnabé chega lá. Como posso ajudar? Como posso servir? E é isso que tem que estar presente no nosso coração. Nessa comemoração de 15 anos, é isso que tem que estar presente no nosso coração. Porque se há algo que a maturidade vem trazer para a gente, servir é bom. Servir é bom. Estar perto de gente, servir, ajudar é muito bom. Coisa ruim é ser inútil. Eu não vou perguntar aqui não para você não levantar a mão. Mas você já se sentiu um insignificante? Um inútil? Deixa eu dizer aqui para você algo que não é mistério. Não vou fazer igual aquele pessoal do YouTube, não. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Não é mistério não, está na Bíblia, é só ler. Deus deu, no mínimo, um dom para cada um de nós. No mínimo. Então você tem, no mínimo, uma razão para dizer: como é que eu posso ajudar? Em que eu posso servir? E não ser inútil para mais ninguém. Porque se você servir, você está servindo simplesmente a Deus, dono de tudo e de todos. Mas com isso não espera recompensa, não. Não espera reconhecimento daqui, não. Vou te explicar por quê. Versículo 25. Depois de Barnabé foi a Tarso, à procura de quem? De Saulo. Aí no versículo 26 diz o seguinte: quando encontrou, fez o quê, gente?
levou-o para onde? Para Antioquia. Barnabé foi à procura de Saulo. Ele sabia que Saulo falava bem. Sabia que Saulo tinha base. Falava bem. E o que ele pensou? Aquele candango lá que eu abracei, está pregando, eu vou trazer para cá. E ele vai me ajudar. Ele foi atrás de Saulo. E trouxe para a obra. Agora deixa eu perguntar para você, pode parecer que isso é simples. Mas olha a oportunidade que Barnabé perdeu de ser o protagonista. A igreja de Antioquia veio a ser um celeiro para o mundo. O ponto de partida praticamente fora de Jerusalém para as viagens missionárias era de lá. Pouco tempo depois, essa igreja estabelecida em Antioquia mandou dinheiro para Jerusalém, para os irmãos da Judéia. Imagina você sendo pastor de uma igreja assim. Olha a oportunidade que Barnabé perdeu. Não perdeu a oportunidade não, porque o coração dele não estava no protagonismo. O coração dele estava na obra. O coração dele estava no não apenas no ver, mas no experimentar a graça de Deus. E ele percebe o seguinte, estou precisando de ajuda aqui. E Deus está me direcionando para ir buscar Saulo. Vou lá buscá-lo. Não tenho medo de perder meu status. Não tenho medo de perder comando. Saulo vai ajudar. E fica um ano inteiro, ele e Saulo, cuidando daquela comunidade. Pode parecer algo simples, mas basta você colocar um tal de youtube.com e você vai ver uma igreja degladiando a outra, tentando fazer malabarismo de circo gospel para ver se atrai sua atenção, sua visualização, seu like. Você vai no Instagram e você percebe um monte de gente chamada igreja aí, que está querendo de uma forma, como é que a gente pode chamar atenção, uma frase de efeito, coloca uma imagem assim. Olha, nada contra você que faz comunicação, nada contra você que utiliza as mídias para evangelizar, mas tem-se usado isso como desculpa para se buscar um protagonismo. Pastores e pastoras, igrejas procurando protagonismo. E é um tal de comparação. Tem gente aí que compara o seguinte, como é que a nossa igreja está? Está bem? Não sei. Vamos perguntar para Deus? Não. Vamos perguntar para as outras aqui. Vamos comparar. Vamos comparar as igrejas do bairro. E aquela igreja ali tem menos. Oba, estamos bem. Não, aquela igreja lá tem mais. E tem menos tempo de existência. E não é só com a igreja, não. É assim com a nossa vida também. A gente começa a comparar nosso emprego, a gente começa a comparar a nossa igreja, que fazemos parte, a gente começa a comparar a nossa esposa, a gente compara o marido, a gente compara os nossos filhos. A gente não pergunta para a gente não pergunta para Deus. A gente começa a comparar. Por quê? Porque a gente quer o protagonismo. A gente quer que esteja no nosso controle. A gente quer que tenha o nosso nome como assinatura. E Barnabé não tem essa preocupação. Barnabé está percebendo o seguinte, tem algo acontecendo aqui, eu não vou dar conta, eu vou chamar alguém, e esse alguém fala muito bem, e ele chama um tal de Saulo, que veio depois a ser Paulo e Barnabé. As viagens começam com Barnabé e Paulo, e depois você vai ler em Atos que começa a ser Paulo e Barnabé, sabe por quê? Porque aquele que acolheu passa a ser acolhido, e ele não tem vergonha nenhuma disso. Porque a preocupação dele não é assinar, a preocupação dele não é estar no nome do vídeo, a preocupação dele não é aparecer na estampa, a preocupação dele é continuar vendo e experimentando a graça de Deus. Os desafios. Eu estou cansado, irmãos. Estou cansado de passar por essa tal de São Gonçalo, que tem um monte de igreja, e ver um casal de pastores. Posso falar porque eu não vim aqui não, aí eu posso falar. Mas aposto que não vou ser chamado para pregar nas igrejas que estão vendo esse vídeo. Você não vê a marca da igreja. Você vê a cara do casal. Eu quero ver cara de casal, eu vejo a minha esposa. Ou se eu quiser, eu vou na casa do pastor Davi para jantar lá e vejo eles. Mas é a marca. É marca. E tem um cado de gente querendo isso. Tem gente que pede até. Poxa, não. A igreja não é mais só isso. A igreja tem que colocar lá o casal pastoral, né, representando. Meu irmão, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Tem um cado de gente aí colocando a família real. Né, vota uma família real. A gente já falei uma vez numa pregação sobre isso. Tem alguém que gosta de ter monarquia brasileira, tudo rei do futebol, rei do molho de tomate, rainha do basquete, a gente vive elegendo rei. E nas igrejas não é diferente. A gente promove rei e rainha. Coloca a imagem lá, é a nossa marca. Enquanto eles estiverem bem. Também se der um mole, já era. Já era, porque você serve enquanto está lá como marca. A Barnabé não tem isso não, não tem essa vaidade não. Ele sabe que o trabalho não é esse. Então tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção que a gente não está brigando para ganhar crente. Sabe por que a gente está batalhando?
para ver a graça de Deus nos nossos novos desafios. Como eu disse, vocês não sabem o que esperam vocês no próximo ano, no próximo mês, na próxima década. Imagina, no aniversário de 16 anos, se vocês insistirem em me chamar, eu vindo aqui e saber das outras coisas que Deus tem feito nesse lugar. É isso. É a marca. Não é quantos likes nós recebemos no nosso vídeo no YouTube. Não é quantas pessoas estão falando da nossa igreja. Mas é o quanto a nossa igreja está investindo no reino de Deus. A imposição de um modelo de negócio dentro da igreja tem feito a igreja não ser sal. A igreja tem sido tudo. A igreja está mais para bicarbonato de sódio do que para cloreto de sódio. Vou te explicar por quê. Quando a carne está dura, você põe sal? Não, sal de cozinha, cloreto de sódio. Você pode o quê? Tem um amaciante de carne que é bicarbonato de sódio, para deixar a carne mais macia. Tem muita igreja deixando de ser cloreto de sódio para ser bicarbonato. Não está querendo dar sabor à carne, está só querendo amaciar. Então a pessoa vai para a igreja para ser amaciado, entendeu? Ela não precisa ser diferente. Ela precisa estar num ambiente de culto, uma experiência de culto. O pecado não é combatido. Ela não precisa deixar, colocar as suas mazelas e falar assim, não, eu quero mudar. Não, não precisa não, isso é com você. E Deus continua do jeito que você está. Aqui você não vai ser desafiado a isso. Não. Essa não é a realidade aqui, nem será, em nome de Jesus, amém? Só que para não ser assim, a gente precisa continuar avante, firme no que somos. Olhando para trás, lembrando dos desafios que o Senhor nos ajudou, que nós superamos, que nós aprendemos e buscando o protagonismo da graça de Deus e não o nosso protagonismo. Se a SEAV não estiver na boca de ninguém, mas se famílias continuarem sendo modificadas aqui nesse lugar e fora dele, vocês estão cumprindo o propósito de Deus. Para terminar, eu estou falando sério, para terminar, eu só queria chamar a atenção para o versículo 24. E diz o seguinte: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lucas, que nós acreditamos ser o autor de Atos, ele está justificando por que Barnabé chega naquele lugar, percebe a graça de Deus, exorta os irmãos e investe naquele lugar. Ele diz o seguinte, olha, por que Barnabé faz isso? Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E esses são os 3 desafios que eu quero colocar para você agora para terminar. Olha, se você esquecer de tudo que a gente falou, de tudo que eu falei, mas você lembrar do seguinte, olha como Deus agiu através da vida desse homem. Um homem que aqui é tido como bom, que é tido como cheio do Espírito Santo e um homem de fé. A gente tem que buscar a bondade. A gente tem que buscar a sermos pessoas de fé. E temos que buscar sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Bondade tem a ver com a nossa moralidade. Não uma moral legalista, mas o que a gente considera bom ou não. De como a gente trata as pessoas. Do que a gente considera como prática boa. Ninguém falou que Barnabé era bom aqui porque ele tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Está escrito que ele era bom porque ele era bondoso em suas práticas. Nós precisamos ser bondosos em nossas práticas. Tem gente que acha, não, eu estou orando pelo meu filho. Eu sou uma mulher de oração, ninguém ora mais do que eu. É beleza, mas é uma azucrinação naquela casa. A mulher ou o homem que fala isso não age com ninguém com carinho, não trata ninguém com carinho. Que oração é essa que não faz efeito? Estou orando pelos meus pais. Eu vou ganhar meus pais para Cristo. Mas o candango vai lá, desobedece à torta e à direita. Não lava uma louça para ajudar. Não lava um banheiro. Senhor, tem misericórdia, banheiro. Mas responde atravessado. Irmãos, temos que ser coerentes com o que pregamos. Temos que ter bondade. Mas pau que nasce torto não se endireita. Não. Tem o carpinteiro chamado Jesus de Nazaré que desentorta esse pau, sim. Ele transforma. Se há algo na tua vida que você fala assim, não, eu sou mal. Eu sou mal em algumas práticas, inclusive em alguns pensamentos que eu tenho. Jesus pode te transformar e essa pode ser a sua petição no dia de hoje. Tenhamos esse exemplo de Barnabé e de como Deus usou a bondade da vida desse homem para ser testemunho naquele lugar e de quem escreveu isso aqui. E chega até hoje a nós.
mas também ele era um homem de fé. Fé tem a ver com a forma com que você lidar com os desafios. Diferente do que as pessoas pensam, fé, o contrário de fé não é dúvida. Tem gente que acha que ter dúvida é não ter fé. Então, quem disse isso? Vou pegar um exemplo para você saber que eu sou bíblico. Rápido. Pedro. Senhor Jesus, se é tu mesmo, manda aí ter contigo. Ele teve fé, não teve? Ele tinha certeza que ia andar? Não, mas ele tinha medo. Não, tinha, eu dando spoiler aqui. Ele tinha dúvida, mas tinha fé, mas ele foi. Quando é que ele começou a cair? Quando ele começou a ter medo. O contrário de fé é ter medo. A gente não pode andar em medo. Tem que andar em fé. Fé é a forma com que a gente enfrenta os desafios. Barnabé era um homem de fé. Ele não tinha todas as respostas. Não tinha. Ele tinha dúvidas. Irmã, você pode ter dúvida. O que você não pode é ter medo. Por quê? Porque se você sabe que Deus está agindo, ele vai continuar agindo. Não estou falando de cautela. Vai colocar a mão no fogo, não. Aí você vai se queimar. Aí tem gente que o medo paralisa. Quanta coisa na igreja não acontece, pastor, né? Porque o pessoal está cheio de medo, está cheio de medo. É só ter responsabilidade. Mas não significa que a gente tem que parar. Vai para frente. Deus está mandando, vai para frente. Você não tem resposta, vai para frente. Se Ele está mandando ter fé, é preciso ter fé. É preciso ter fé. E por último, que não tem só a ver com bondade, com fé, mas com tudo que permeia isso, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que é bom, é boa. Boa. Tem muita gente que enfrenta as coisas com coragem, com fé. Sim. Mas nada disso vale se isso não for permeado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem desafio que a gente tem que ter fé, que é desafio que não foi Deus que colocou na nossa vida. E a gente pode até ser bom, mas Paulo fala que não há bondade que a gente faça que anule o que Jesus fez por nós. E nós continuamos precisando dele. Você pode ser uma pessoa bondosa. Você pode ser uma pessoa de fé. Mas também tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você for assim, se eu for assim, nós vamos ver, e não apenas ver, vamos experimentar a graça de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Pastorzão, vem cá orar para a gente. Irmãos, isso não é um desafio fácil. A gente chega para celebrar 15 anos e o cara vem como um desafio. Porque aqui é fácil ser bondoso. Aqui é fácil ter fé. E aqui é fácil parecer que tem o Espírito Santo. Mas deixa eu falar, você vai meter o pé ali fora. Vai começar com seus relacionamentos. Vai chegar a tal da segunda-feira, que a gente nem tem certeza se chega. E é aí que você tem que pedir, Senhor, que a bondade, que a fé e que seu Santo Espírito não se afaste da minha vida. Amém?